estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Adequação Pedagógica, primeiro ano, Língua Portuguesa. Vocês me conhecem, eu sou a professora Elaine, sejam bem-vindos. E olha lá, quais os estudantes que estarão conosco hoje? A Ana, a Isa e a Lia, só meninas hoje. Sejam bem-vindas também. E os nossos avisos de sempre, da importância de sempre mantermos as mãos limpinhas, utilizando água e sabão, e quando não for possível, o que nós fazemos? Passamos o álcool em gel. Você está tendo esses cuidados? E hoje a Ana me pediu para mostrar como que ela lava as suas mãos. Acompanhe lá na tela. Ela passa sabonete ou sabão, esfrega bem entre os dedos, as unhas, não esquece do polegar, a palma das mãos e depois lava muito bem com água. Muito obrigada, Ana. E agora nós vamos ver o que teremos na aula de hoje. Está curioso? Então, olho lá na tela. Nós vamos ter a nossa rotina. Presta atenção o que teremos hoje. Nós vamos organizar os materiais, vamos recordar a aula anterior, vamos ter a hora da história. Você gosta de história? Hoje tem uma história bem legal. Vamos fazer atividades e, por fim, recordar o alfabeto. Então, seguindo a nossa rotina, o que precisamos fazer? Organizar os nossos materiais. Olho na tela para saber o que você precisa bem perto de você. O seu caderno, o lápis de escrever, a borracha, um apontador, lápis de cor e o alfabeto móvel, certo? Então agora nós vamos dar um tempo para você se organizar com todos esses materiais, apontar os lápis, ver se o alfabeto está completo e aproveite também para lavar suas mãos, deixá-las bem limpinhas, certo? Então, até daqui a pouco.
aí, tudo em ordem? Agora, então, é hora de você pegar o seu caderno, o lápis de escrever, para fazer o registro da data. Olhem lá, data com o dia, o mês e o ano. Pula uma linha, hoje nós pintamos nossa linha de amarelo, e escreve aula-LP, ou se você preferir, língua portuguesa, certo? Nós vamos dar um tempo também para você escrever bem bonitinho e logo voltamos. E aí, registrou tudo bonito o caderno? Muito bem. Olhe lá, a Isa, ela está perguntando se nós nos lembramos da aula anterior. Então, vamos recordar, recordando a aula anterior. Você lembra? Nós trabalhamos sobre um texto informativo tirado de um site, Joca, o Jornal de Jovens, Crianças e Adolescentes. Vocês lembram? E qual que era o título da matéria? Veja bem, foi publicado no dia 28 de agosto de 2020, por ocasião da pandemia. E olhe lá o que diz. Leiam comigo. Raposa rouba calçados de moradores na Alemanha. Então, essa reportagem, ela veio lá da Alemanha, lá da Europa, um país da Europa. E aonde? Em qual cidade? Eu falei aqui também, a cidade chamada Berlim. O que que aconteceu? Um dos moradores observou que os sapatos que eles deixavam
na entrada das casas, do lado de fora, estavam desaparecendo. E um dia ele encontrou uma raposa com um sapato na boca. E ele foi atrás, viu aonde era a toca dela, onde ela se escondia, e lá estava aqui, ó, cheios de outros calçados, de outros moradores, certo? Então, por não ter muitas pessoas nas ruas, os animais, não só ali na Alemanha, em Berlim, mas em outros lugares, em outras cidades, em outros países, também os animais meio que invadiram as ruas, né? E olhe lá, e na última aula nós vimos também o quê? Como se escreve a palavra raposa. Você lembra? Então, olho na tela que nós vamos escrever aqui novamente. Você vai acompanhar, certo? Raposa começa com a letrinha R. Depois vem a letrinha A. Eu formo, então, ó, a primeira sílaba, ra. Depois vem a letrinha P e a letrinha O. Outra sílaba, po. Então, eu tenho rapo. E para completar, eu preciso da letrinha S e a letrinha A. Sa, raposa, né? O S aqui tem o som de za, raposa, certo? Vamos contar então quantas letras tem a palavra raposa? Acompanha aí com os dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raposa tem 6 letras. Começa com a letrinha R e termina com a letrinha A. E hoje, qual será o tema da nossa aula hoje? A aula passada foi uma notícia, uma reportagem. E hoje, o que nós teremos na aula de hoje? Nós teremos a hora da história. Você gosta de escutar uma história, de folhear um livro de história, de ler uma história, ou de ouvir alguém contar a história ou ler para você uma história? É bem legal e divertido, né? Então hoje eu convido você para a nossa hora da história. Então, a história que nós vamos contar hoje, ela está aqui nesse livro, ó. Vou pôr até meu óculos para ler. O nome da história é Cadê o Fubá? É uma pergunta. Cadê o fubá? E tá escrito desse lado a galinha Josefina. E quem escreveu essa história, fez o texto, é a Silviane Scliar Sasson. E quem ilustrou, quem fez as imagens, foi o Oscar Renstein. Então, você está curioso? O que será que vai ter nessa história? E o que mostra aqui a imagem, a capa? Cadê o fubá? Uma pergunta. Aqui nós temos uma galinha e o que ela está segurando? Um bolo. Por que será que o livro tem esse título? Então, olhem lá na tela como que é a capa do livro. Então, Cadê o Fubá? É o título do livro. Quem escreveu, o nome da autora, a Silviane, e quem fez as ilustrações foi o Oscar. E a editora que publicou o livro foi a editora Verso, certo? Então, olhem lá. Temos ali o título, a autora e o ilustrador. E agora, curiosos então, eu vou pegar o livro e vou contar a história para vocês. Vejam só como começa essa história. Josefina é a galinha que mora naquela linda casa amarela que tem pomar, tem pé de amora e tem rosas na janela. Olhem lá a ilustração do livro na tela. Então, nós já sabemos o nome da galinha. É Josefina. E aonde que ela mora? Numa casa. E que cor que é a casa dela? Amarela. O que será que acontece?
Preparados? Vamos lá. Josefina, feliz, cantarola e da janela espia o pintinho, que lá no pomar bate bola com os filhos do vizinho. No porta-retratos da estante, Josefina olha as fotos antigas quando tem uma ideia brilhante. Qual será que vai ser a ideia? O que Josefina vai fazer? Qual a ideia que ela teve? Vou reunir minhas amigas. Então ela teve uma ideia quando ela viu as fotografias. Vou convidar minhas amigas, vou reunir. Mas como que ela vai fazer isso? E o que ela vai fazer? Telefona as galinhas queridas, convida para uma tarde com chá. As fofocas serão divertidas. Vai ter bolo de fubá. Ela convidou para uma tarde com as amigas, para elas tomarem um chá, comerem um bolo de fubá e conversarem. E olha lá, Josefina, então, ela já foi para a cozinha fazer, então, o bolo. E o que será que tem no bolo da Josefina? Quais são os ingredientes? Acompanhe lá na tela. A manteiga, o fubá, ela separou os ovos, o açúcar, a farinha. Tudo isso para fazer um bolo de fubá. Olha aqui, nós temos aqui também tudo que a Josefina usou para fazer o bolo. Vamos ver? A farinha, o açúcar, os ovos, o fubá, a manteiga. E quando ela ia pegar a vasilha para começar a fazer o bolo, sabe o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu. Tocou o telefone. E ela foi atender o telefone. Quem será que estava ligando para ela? Ao telefone, cocoricó, tem novidades. Conta animada Josefina ao galo Jacó. Este chá é para matar as saudades. Josefina, quando volta à cozinha, não acredita na grande surpresa. Então, quem que ligou para ela? O galo Jacó, que era o marido dela. E ela contou, olhe, você está viajando e eu senti saudades das minhas amigas e convidei elas para tomarem um chá comigo e vou fazer um bolo de fubá. E quando ela desligou o telefone, ela voltou para a cozinha e o que será que aconteceu? Ela vai fazer o bolo? Então vamos continuar? E a Josefina, animada, voltou para a cozinha, pôs o seu avental e para começar a fazer o bolo. E quando ela foi ver, tinha a farinha, tinha o açúcar, tinha os ovos, tinha a manteiga, mas estava faltando um ingrediente. Do que era o bolo mesmo? Era de fubá. Cadê o fubá? Ela falou assim, mas estava aqui o fubá. Eu peguei o fubá ou não peguei o fubá? E ela, começou a procurar em todas as partes. Foi para lá, foi para cá, olhou dentro do armário, dentro dos potes e não encontrou o fubá. E ela ficou preocupada, porque ela tinha que fazer o bolo para servir para as amigas. E, pontualmente, as amigas chegaram na casa de Josefina. O que será que ela vai fazer? Será que ela fez o bolo? Ela não conseguiu? Será? Vamos ver o que aconteceu? Preste atenção. As amigas chegaram e conversaram e a Josefina serviu chá para as amigas. Ela serviu o chá e dali conversaram bastante. Chegou uma hora
que uma perguntou: o papo está divertido, mas temos uma boa lembrança. O que estava prometido? Não era um bolo? Não era também uma comilança? Uma delas lembrou que no convite era para o chá e para comer o bolo de fubá. Josefina, desanimada, conta todo o acontecido. Não fez o bolo, não era piada. O fubá tinha sumido. Estefânia não se aguenta e cacareja engargalhada. E Lucila então comenta: mas que história engraçada. As amigas ficaram meio assim, né? Nossa, que estranho, ela nos convida para um chá, para comer bolo e agora ela só serve o chá? Por que será? E elas se divertiram e deram risada. O que será que acontece? As galinhas davam risadas quando, zupt, passa o pintinho. Mãos na barriga, patinhas trançadas, gemia, sofrido e chorava baixinho. Olhe quem que apareceu na história. O pintinho, o filho da Filomena. Vamos continuar? Então elas correram e foram logo chamar, sabe quem? O médico, o doutor Peru, e o marreco, que era o enfermeiro. E Dona Josefina, ela ficou muito preocupada com seu filho, o pintinho. O que será que ele tem, doutor? Será que ele vai sarar logo? E o pintinho ali, ó, deitado, com dor. E olha só, e com medo de levar uma injeção, de tomar injeção, o pintinho falou um segredo para o seu marreco. Ele falou assim que ele achava que estava com dor na barriga porque ele tinha pego o fubá, levado lá fora, longe no pomar, e tinha comido todo o fubá puro. Daí que vinha a dor de barriga. E o que será que aconteceu? Ao saberem do mistério de um pintinho tão arteiro, água e repouso não é nada sério, disse a mãe e o doutor e o enfermeiro. Aí o enfermeiro acalmou a Dona Josefina, falando: fique calma, ele comeu muito fubá, por isso que está com dor de barriga. Ele precisa tomar água e ficar quietinho em repouso. Ah, que pintinho mais tolo, diz Josefina, jamais sossegada. Mas este chá não termina sem bolo. Resolve a galinha, saindo apressada. Aonde será que a Josefina foi? O que ela foi fazer com tanta pressa? Tá curioso? Vamos continuar então? Josefina então pega a bolsa, corre no mercado e sabe o que ela foi comprar? O fubá! Ela falou: essa história não termina assim, eu vou fazer um bolo de fubá. E foi lá, comprou o fubá, chegou em casa, colocou o avental e fez o bolo de fubá. Olha lá ela na imagem fazendo o bolo. E olha só, ela terminou, quando terminou o bolo, ela serviu o bolo que ela fez para todos. Ela serviu o bolo que ela fez para todas as convidadas, inclusive para o médico, Dr. Peru, e para o enfermeiro, o senhor Marreco, que todos comeram o bolo e tomaram o chá. Sabe quem que não comeu o bolo? Foi o pintinho. O pintinho que estava em repouso. Não comeu o bolo na tarde de festa. Ele aprendeu que fubá é gostoso. E como tudo demais não presta. E será que continua a história?
Olhe lá o que aconteceu. Mas com tanto carinho, muito cuidado e seguindo tudo certinho, o que disse o doutor. O pintinho bem cedo já estava acordado, brincando e correndo a todo vapor. E olha que surpresa, é o galo Jacó, voltando para casa com muita saudade. Café da manhã e vai ter pão de ló. Família reunida, que felicidade. E assim termina a história. Você gostou? Eu gostei muito dessa história. Achei ela bem divertida, chama muita atenção. A gente não sabe, né? Cadê o fubá? Por que o livro recebe esse título? Porque ela queria fazer um bolo para reunir as amigas, para tomarem chá numa tarde. E quando a dona Josefina foi fazer o bolo, o que tinha sumido? O fubá. E depois foi revelado o mistério, que o fubá estava lá, mas quem foi lá e pegou o fubá para comer lá no pomar? O pintinho. E por isso que ela não pôde fazer o bolo naquela hora. Mas depois foi tudo resolvido e ela fez o bolo e o pintinho sarou, certo? Você gostou da história? Agora então eu convido você para um desafio. Agora nós vamos ver se você prestou bastante atenção, que nós vamos ter umas perguntas e você vai responder de acordo com o que você lembrar da história, certo? Então o primeiro desafio, presta atenção na pergunta. Que cor é a casa da Josefina? Lembra que começou mostrando a casa da Josefina? Olha lá. Qual será que é a cor da casa da Josefina? Será que é amarela? Será que é vermelha? Pensa aí, aponta com o dedo. Será que é amarela ou vermelha a casa da Josefina? Que cor que é? Quem falou? Amarela. Acertou. Muito bem, a casa da Josefina é amarela. Preparados para a próxima pergunta? Vamos lá? Quem Josefina convidou para uma tarde com chá? Lembra? Quem que ela convidou? Ela convidou as amigas ou o Dr. Peru e o Marreco? No começo da história, quem que ela convidou? As amigas ou o Dr. Peru e o Marreco? Ela teve uma ideia de chamar quem para uma tarde com chá e bolo de fubá? Ela teve a ideia de chamar as amigas. Quem colocou as amigas acertou. Depois, no final da história, o Dr. Peru e o Marreco estavam lá e eles também comeram bolo e tomaram o chá. Mas, a princípio, ela convidou as amigas, certo? Vamos para a próxima? Quem ligou para a Josefina? Lembra quando ela ia começar a fazer o bolo? Alguém telefonou para ela. Quem será que foi? Será que foi o filho, o pintinho? Ou o marido, o galo Jacó? Quem será que telefonou na história para a Josefina? Quem falou que foi o galo Jacó? Acertou. Foi o marido dela que telefonou para ela, você lembra? E ela contou que ia fazer o chá para as amigas. Vamos para a próxima? O que sumiu da mesa da galinha Josefina? Vocês lembram quando ela estava fazendo o bolo e foi atender o telefone e voltou? Estava faltando alguma coisa, por isso que ela não pôde fazer o bolo naquela hora. O que que era? Será que era o fubá que tinha sumido? Ou os ovos? Aponte aí no dedinho. Fubá ou ovos? Quem falou fubá acertou. Tinha sumido o fubá. Por isso que o livro tem esse nome. Cadê o fubá? E você, por falar em fubá, você conhece fubá? Você já viu? Já comeu? Olhem lá o que nós trouxemos.
O fubá é uma farinha feita do milho, certo? E ela é usada, essa farinha chamada fubá, para fazer bolos, fazer polenta, fazer outros pratos culinários muito apreciados, né? E olha lá, aqui nós temos a imagem do milho e do fubá, certo? E por falar em fubá, como será que escreve a palavra fubá? Eu convido você para pegar o seu alfabeto móvel, que eu vou pegar os meus aqui, as minhas letrinhas, para nós formarmos essa palavrinha. Corre lá, pega o seu alfabeto móvel. Então, pegou as suas letrinhas, o alfabeto móvel, eu estou com as minhas aqui. Fubá. Fubá começa com a letrinha F. Nós já vimos essa letrinha F de Filomena, F de folha, de faca. Então, a primeira letrinha é a letrinha F. F com qual letra para formar o FU? É a letrinha U. U de urso, que nós já vimos. U de unha. Olha só, nós temos aqui, então, a primeira sílaba, o F e o U. Fu. Faz assim, procura as letrinhas aí, o F e o U, para formar a sílaba Fu. E para terminar, Ba. É o... Como que eu faço Ba? Ba. É o B, que nós já vimos, de bola, de baleia. Com o B, para formar Ba, eu preciso da letrinha A. E olha só, esse A, ele vem com acento aqui, ó. Está vendo? Porque o fubá, eu falo bem forte essa letra A. A do quê? De amor, de árvore. E assim nós completamos. Fubá. Leia aí comigo. Fubá. Você montou assim com o seu alfabeto essa letrinha que começa, essa palavrinha que começa com a letrinha F e termina com a letrinha A. E quantas vezes eu abro a minha boca para falar fubá? Conta aí, ó. Fubá. Eu abro 2 vezes a boca. Então, ela tem 2 sílabas. Vamos separar aqui um pouquinho? Olha só. Fubá. Fubá tem 2 sílabas. E agora, veja bem, nós vamos fazer aqui na tela essa palavra. Acompanhe comigo. Nós já temos a imagem lá do fubá e eu quero que você, como você já montou aí com seu alfabeto móvel, você vai me ajudar aqui a escrever também a palavra fubá. Vamos lá? Fubá começa com a letrinha F, depois vem a letrinha U, vem a letrinha B e a letrinha A com acento, porque o fubá, o A é bem forte a pronúncia dessa sílaba. Então vamos ler? Fubá. E quantas letras tem a palavra fubá? Conte comigo. 1, 2, 3, 4. Fubá tem 4 letras. E com qual letra começa a palavra fubá? Com a letrinha F. Olha, ele está em vermelho aqui. F. E você sabe fazer o traçado da letrinha F? Vamos conferir como que é o traçado, como que a gente escreve a letrinha F? Então, vamos lá fazer? Eu faço uma seta para baixo, um risco para baixo. E depois venho aqui, faço outro assim e corto aqui no meio.
temos a letrinha F. Olha, um risco e aqui em cima e no meio. Formamos assim a letrinha F de fubá. E olhem lá na tela também. Temos aqui a letrinha F em vermelho, a seta para baixo, aqui em cima outra e no meio. Passe o dedinho aí, ó, para baixo, em cima e no meio. Formamos a letrinha F, F de fubá que nós vimos hoje. E agora eu convido você para pegar o seu caderno para nós registrarmos a atividade, certo? Olhe lá. Você já registrou a data, a aula LP ou língua portuguesa? Agora você vai escrever aí. Copie a palavra fubá, certo? Fubá. Você vai copiar a palavrinha e você vai desenhar. Pode desenhar o fubá, pode no saquinho ou no pó, assim, ou até mesmo um bolo de fubá, certo? Nós vamos dar um tempo e logo voltamos.
aí, você já fez sua atividade? Eu trouxe o meu caderno para mostrar aqui. Eu coloquei a data, a aula, fubá. E eu desenhei aqui o fubá numa folha amarela, recortei como se fosse o pacote de fubá, certo? Muito bem. E agora, seguindo a nossa rotina, é hora do nosso alfabeto. Então acompanha aí na tela com os dedinhos para repetir o alfabeto comigo. Preparados? A do que? De abelha. B de boi. C de canoa. A letra D. A letra E. A letra F de Filomena. Mas hoje nós vimos outra palavra que começa com a letra F. Qual é? O fubá. Muito bem. G de gato. H, I, J de jacaré. K, L de lobo. M de mel. N, O de ovo. P de peteca. Q, R de raposa. S de sapato. T, U de urso. V de vaca. W, X, Y e Z. Completamos assim todo o nosso alfabeto. Então é hora de conferirmos a nossa rotina, se nós completamos toda ela. Vamos conferir então? Organizamos os materiais, recordamos a aula anterior, tivemos a hora da história, fizemos a atividade do fubá e por fim recordamos o alfabeto. Completamos toda a nossa rotina. Que pena! Então está na hora de nos despedirmos. E não podemos nos despedir porque a Lia, ela tem um importante recado para nós. Olhem lá. Não podemos sair sem utilizar o que, Lia? A máscara. Muito obrigada, Lia. Isso é muito importante. Eu vou aqui dizer um tchau para você. Foi muito bom estar com você nesta aula. Espero que você tenha gostado bastante. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.